Amém? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no capítulo 17 de Atos. Eu tenho dito a vocês que nós temos sido direcionados pelo Senhor para falarmos um pouco mais do Evangelho. Martinho Lutero já dizia que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nos esquecemos dele. E hoje o título da nossa mensagem é Pregando o Evangelho para aqueles que nunca ouviram. E é muito comum você estar em uma igreja há muito tempo e nunca ter ouvido o Evangelho, porque quando eu falo aos que nunca ouviram, eu não estou falando dos ouvidos naturais e nem estou falando da sua mente intelectual. Talvez você já tenha ouvido o verdadeiro Evangelho uma centena de vezes, você até já conhece doutrinas profundas, mas você nunca ouviu o Evangelho com o coração. Ele nunca conseguiu entrar na fortaleza que é o coração humano. E quando eu falo fortaleza, eu falo no sentido ruim. É uma fortaleza totalmente hostil àquilo que é a vontade de Deus. O homem nasce fechado em uma casca, totalmente afastado de Deus, e se Deus não quebra essa barreira, o homem vai viver e morrer dessa forma. Então, se nós temos que aprender o Evangelho, irmãos, nós temos um excelente professor humano, temos um professor divino que é Deus, mas o Senhor nos concedeu professores humanos também. E um dos maiores professores humanos que essa terra já conheceu acerca do Evangelho, sem dúvida, foi o apóstolo Paulo. O próprio Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, disse que para Paulo Deus falava coisas profundas e Paulo escrevia coisas profundas que homens incautos pervertiam para a sua própria destruição. Então aqui nós estamos agora no livro de Atos, no capítulo 17, o versículo é o 16, e Paulo está em Atenas. Paulo está em Atenas e, diferentemente de outras oportunidades, Paulo não estava em Atenas prioritariamente para pregar o Evangelho. O propósito de Paulo era chegar em Corinto. Esse era o direcionamento, não é por acaso. O Espírito compelia o apóstolo Paulo. Era o Espírito Santo que dirigia os passos do apóstolo Paulo. É lindo ler o livro de Atos e enxergar isso. Como é que o Evangelho se propaga? Quando de fato nós vivemos vidas espirituais, nós não precisamos nos preocupar em métodos evangelísticos, porque o próprio Evangelho, o próprio Espírito Santo irá nos compelir a propagar o Evangelho, e com seu poder irá confirmar o Evangelho das nossas bocas, dos nossos pés, e vidas serão alcançadas. Mas o que nós temos visto, infelizmente, são estratégias falidas de se pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho com copo, pregar o Evangelho com mágicazinhas num prato com água e alguma coisa. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é para os ímpios. Isso é para o falso crente. A gente prega o Evangelho com a palavra de Deus. É a única forma de se pregar o Evangelho, é lendo a palavra de Deus. Então tome cuidado com essas estratégias que já nascem falidas. Viva uma vida espiritual e o Espírito Santo irá te usar para propagar o Evangelho. E assim era na vida do apóstolo Paulo e na vida de todos os cristãos que de fato eram cristãos e vieram antes de nós. Então o apóstolo Paulo, ele está passando pela Grécia, ele passa pela Macedônia, mais especificamente em Filipos. A Grécia se dividia naquela época em 2 províncias, a da Macedônia e a da Caia. Paulo passa por Tessalônica, Paulo passa por Bereia, Paulo chega então a Atenas. Atenas, sem dúvida, era uma das cidades mais importantes da Grécia, como de fato é até hoje.
o berço das Olimpíadas, e Paulo chega a essa grande cidade. Todos nós já sabemos que o propósito de Paulo, o propósito do Espírito Santo na vida de Paulo era que ele chegasse até Corinto, mas ele estava passando por Atenas e ele combinou com alguns dos seus cooperadores se encontrarem em Atenas para continuarem a viagem juntos. Então Paulo está em Atenas e ele está esperando, que algumas pessoas cheguem. Mas um crente verdadeiro, irmãos, não consegue ficar parado. É como, por exemplo, a gente não consegue ficar sem respirar muito tempo. A gente não consegue ficar sem congregar muito tempo. A gente não consegue parar de falar de Deus muito tempo. E assim era a vida de Paulo. Versículo 16 do capítulo 17 de Atos. Mais uma vez, o título da nossa mensagem de hoje: pregando o Evangelho para aqueles que nunca ouviram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, então Paulo estava esperando os seus companheiros de viagem que iriam acompanhar ele da agora em diante. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Eu não sei se isso acontece com você. Quando você passa pelo dique, por exemplo, e vê aquelas estátuas. Quando você passa, por qualquer símbolo turístico de nossa cidade de Salvador, você vai ver fitinhas do Senhor do Bonfim, você vê isso em vários carros. Isso é uma idolatria, irmãos. Qualquer tipo de idolatria é maligna, seja ela qual for. Seja uma idolatria visível como essas, seja uma idolatria invisível como aqueles que idolatram filho, marido, casamento, emprego, dinheiro. Por exemplo, a Bíblia vai dizer a avareza, que é idolatria. Me mostre uma estátua da avareza. Você não tem. É um ídolo que está onde? No coração humano. Então existem ídolos visíveis, ídolos invisíveis. E para o nosso assombro, os ídolos invisíveis são mais difíceis de ser destruídos. Por exemplo, na época de Gideão, que ficou conhecido como Jerubbaal, havia sido instituído a adoração a Baal no território lá de Israel. E Gideão, quando foi chamado pelo Senhor para liderar a batalha contra os midianitas, se eu não me engano, a primeira coisa que Gideão fez foi destruir o altar de Baal. E o povo ficou revoltado. E pasme, sabe quem era o sacerdote de Baal? O pai de Gideão. E o pai de Gideão chegou e disse: e Baal não é Deus? Qual foi a estátua que foi destruída? Não foi de Baal? Se Baal quiser, Baal que vai se vingar de Gideão. E aí então começam a chamar Gideão de Jerubbaal, aquele que luta contra Baal, o inimigo de Baal. Que adjetivo bom, viu? Então, irmãos, esse tipo de ídolo é fácil de destruir, muitas vezes, só você derrubá-lo. Mas os ídolos que estão no coração humano, esses são muito mais difíceis. Eles são difíceis, inclusive, de identificar. Por exemplo, o jovem rico idolatrava o dinheiro, mas nem sabia. Jesus pergunta: você cumpre os mandamentos? Ele disse: eu cumpro desde a minha mocidade. Mas qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, não terá nenhum outro Deus diante de ti. E ele amava o quê? O dinheiro. E o Deus dele, o que era? As riquezas. Aí o Senhor Jesus, somente como aquele que faz um exame de raio-x para identificar um trauma, ele diz: eu vou mostrar para você que você não cumpre nem o primeiro mandamento, que dirá os outros. Vai dar tudo que tem aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O que Jesus queria fazer? Mostrar para ele que ele era um idólatra. Então aqui, irmãos, se você não se levanta contra a idolatria dominante no nosso mundo, é porque provavelmente você se identifica com ela. É por isso que eu vejo pessoas que dizem: mas não tem nada demais, quando fazer isso, fazer aquilo.
Sabe por quê? É porque você também tem algum ídolo de estimação no seu coração e você se identifica com o idólatra. Paulo não era assim. Paulo tinha um único Deus no seu coração. Paulo tinha um único Senhor. Ele era movido por um único Espírito. Então, quando ele via uma idolatria, onde quer que ela estivesse, ele se revoltava contra aquilo, porque ele sabia que a idolatria inevitavelmente levaria as pessoas à destruição eterna. Como nós vimos ontem em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Coríntios: eu tenho zelo por vocês. Eu não quero que nada de ruim aconteça com vocês. Agora, se vocês continuarem vivendo a vida que vocês estão vivendo, o inferno vai ser o destino final da alma de vocês. Eu não quero que isso aconteça. Isso é zelo. E ele diz: eu tenho zelo de Deus, não o zelo dos homens. Zelo de Deus. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. O que você tem feito à idolatria que domina o nosso país? Aonde as pessoas dizem que a abençoadora do Brasil, tem um nome, né? A padroeira do Brasil é uma senhora que apareceu num lugar chamado Aparecida. Pelo amor de Deus, irmão. Por exemplo, tem gente que diz que hoje é dia dos pais. Eu já disse para minhas filhas. Minha filha, inclusive, fez um trabalho de escola, achei tão bonitinho. Meu pai me ensinou que o dia dos pais é todos os dias. E não existe esse negócio de dia dos pais. O trabalho da escola era escrever uma carta para o pai, não era? Tira a máscara para eu ouvir. Para falar do dia dos pais. Isso, não foi? Então, uma carta para o dia dos pais. Aí a carta dela foi essa. E eu vi a carta das coleguinhas. A carta do meu pai me deu um cachorro, meu pai é super legal porque fez isso. Na dela, meu filho, foi logo na lata. Não tem esse negócio de dia do pai não, viu? Dia do pai é todo dia. Quem foi que inventou esse negócio de dia do pai? Por que dia do pai é um dia só? Qual é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe no dia 8 no segundo domingo de agosto. É assim, é? E nos outros 364 dias, deixe seu pai aí até o dará. Não, meu filho, tem que ensinar as crianças do caminho que elas devem andar. Ah, essa criança é uma doida, rapaz. Você viu o que ela falou? Parabéns, pelo menos nessa área, viu? Nas outras eu estou de olho. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus. Então, Paulo não perdia tempo, irmão. Paulo não perdia tempo. Você tem tempo para perder? Eu tenho. Então, você não tem tempo, esse negócio de isolamento, esse negócio de Covid. Aproveita o Covid, meu filho, para contagiar as pessoas com o Evangelho. Contagia! Ou você não põe, o Covid mata, viu? E se eu fosse você, eu procurava logo um lugarzinho no céu. Mas como é que eu faço para ser salvo? Não foi essa a pergunta do carcereiro? Aí Paulo apresentou o quê? O Evangelho. Olha que maravilha Deus deu para a gente. Uma oportunidade de se pregar o Evangelho. O povo está todo desesperado, com medo de morrer. Prega o Evangelho para esse povo, meu filho. Mas e se a gente pegar Covid e morrer? Aí você for para o céu. E a gente ainda vai ficar aqui um tempinho mais, meu filho. Vocês estão na frente da gente, quem for primeiro. É como os próprios ímpios, irmãos. Isso veio da boca de islâmicos. Os crentes falam tanto que o céu é bom, mas nenhum deles quer morrer. Quem disse isso foi o islâmico. Por quê? Porque o nosso cristianismo, na maioria das vezes, é um cristianismo mentiroso. É um cristianismo cheio de desculpas. Ah, eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço aquilo por causa daquilo, mais assim, mais assado. Ô meu irmão, me perdoe. Pare de se desculpar, se arrependa e faça aquilo que tem que ser feito. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Olha para isso. Com quem é que Paulo andava? Com os judeus e os gentios
Ele estava lá pregando o evangelho para quem queria ouvir. E também na praça. Por quê? Porque quem não era judeu e nem um gentio piedoso não podia se aproximar da sinagoga. Então Paulo pregava na praça também. Como José vai pregar na Praça da Piedade. Como José comprou a caixinha de som de José é tão espiritual que quando o irmão Paulo liga a caixinha, meu filho, ela fala em uma língua que ninguém sabe ainda. A gente está pensando que é o grego koiné. Depois eu vou pegar aquela linguagem que a caixinha fala e vou ver, porque eu acho que é o grego koiné, porque ela é crente. Paulo dissertava na sinagoga, Paulo pregava, Paulo não tinha tempo a perder. Paulo é um paradigma de um verdadeiro cristão. Não tem tempo a perder. Todos os dias entre os que se encontravam ali, parou na frente de Paulo, meu filho, receba! O que é que ele fazia? Evangelho. Você sabia que você é um pecador miserável que vai para o inferno? A pegada é por aí, meu filho. Tem esse evangelho não de que Jesus te ama, não. E Jesus te ama o quê, rapaz? Jesus ama aqueles que são dele. Pai, eu rogo, não pelo mundo, eu rogo por aqueles que do mundo o Senhor me deu, porque são teus. A gente precisa entender, e quem sabe eu faço aqui, no futuro bem próximo, uma pregação sobre o ódio de Deus. Mas Deus odeia, claro, ele tem que odiar. Deus é amor e, portanto, ele precisa odiar tudo aquilo que é contrário ao seu amor. É como uma pessoa que ama a vida, ela odeia a morte. Uma pessoa que ama determinado time, por exemplo, Corinthians e Palmeiras disputaram ontem, nós vamos no final aí, né? Quem ama um time não vai gostar do outro. Então a Bíblia vai falar em muitas passagens que Deus odeia. Usa uma palavra às vezes até mais forte que o ódio, que é a palavra abomina. Ah, Deus ama quando a gente ora. Será? Deus abomina a oração daqueles que tapam os seus ouvidos para a sua lei. Ou seja, você está fazendo uma oração que não é fundada na Bíblia, Deus está odiando isso. Cuidado. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Olha que adjetivo, tagarela. Esse camarada não para de falar, rapaz. Ele fala na sinagoga, e quando sai da sinagoga ele vai para a praça e continua falando. Rapaz, como é que faz para calar a boca desse homem? Tem que matar ele. Não é à toa que 40 judeus fizeram voto de só comerem depois de matar o apóstolo Paulo. Eles não conseguiram. Eu acho que eles morreram de fome, né? Porque eles não conseguiram matar o apóstolo Paulo. Ou então, muito provavelmente, deixaram de cumprir o seu voto. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, esses filósofos, eles tinham esse nome por conta dos seus fundadores. Epicureus vem de Epícuro, um filósofo que viveu do ano 342 até 270 a.C., fundador desse sistema filosófico, o epicurismo, que ensinava que o objetivo principal da vida era viver os prazeres da vida. Existe alguma coisa mais parecida com o falso evangelho de hoje? Os evangelistas de hoje, meu filho, são tudo epicureus. Deus não quer que você sofra. Tem até uma igreja aí que diz: pare de sofrer. Quem é que vai dizer isso? Jesus? Não, Epicuro. Ele que dizia que o propósito principal da vida era sentir os prazeres que a vida propõe. Então você tem que comer o que você ama, você tem que buscar satisfazer todos os seus desejos. É isso que Paulo ensinava. Jesus ensinava isso. Paulo chega a dizer: jamais satisfaça as concupiscências da carne, porque elas militam contra o espírito. Por outro lado, os estoicos, tem um homem chamado Zenão de Cício, que viveu de 340 até 265 a.C., naquela região, fundador do estoicismo, que ensinava que a necessidade do homem era viver em harmonia com a natureza. Olha o pessoal do Greenpeace. Não, o importante é você se conectar com a natureza.
sabe? É você andar descalço na areia da praia, é você abraçar uma árvore, é você sentir o cheiro do campo, o cheiro da grama molhada depois de uma chuva. Esse é o propósito da vida, é você se conectar com a natureza. Para os adeptos do estoicismo, Deus estava em todos os lugares, mas não, ele não está falando da onipresença de Deus como atributo. Ele fala de uma filosofia chamada panteísmo, ou seja, Deus é tudo. Deus é essa árvore, Deus é o mar, Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é tudo. Isso é o panteísmo. A gente não prega um panteísmo, a gente prega um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus não é esses lugares. Ele é o criador desses lugares. Ele está acima da sua criação. O panteísmo defende que o Deus é a própria criação e que a gente deve adorar a criação. É isso que eu estou explicando, é isso que Paulo encontrou na Grécia, é isso que a gente encontra hoje em dia. Não mudou, irmão. Você quer ver? Eu lhe mostrar o que é um estoicismo atual. É quando a pessoa diz assim: o importante é fazer o bem. Quer ver eu lhe mostrar um estoicismo atual? Pessoas que tratam cachorro como gente. Isso é o estoicismo. Sabe? Se você tem dúvida, vai estudar filosofia. Não tenho tempo para estudar filosofia, até porque meu assunto é Bíblia. Só estou falando isso porque aparece aqui e a gente precisa explicar. Então Paulo encontrou esses dois tipos de filosofia que dominavam a Grécia na época dele. Mais uma vez, os epicureus, que diziam que o importante era o prazer. Esses são as igrejas, a maioria das vezes, as igrejas pentecostais. Os pentecostais são, de longe, o maior número de evangélicos no mundo inteiro. O movimento pentecostal cresceu muito nos últimos 100 anos, depois do suposto avivamento na Rua Azusa. E por que eu falo suposto? Porque o que aconteceu lá não foi avivamento. Avivamento é outra coisa. Então, depois daquele grande engano na Rua Azusa, o movimento pentecostal cresceu vertiginosamente e é, com certeza, o maior número de evangélicos na atualidade se dizem pentecostais. Até os batistas. Surgiu depois do movimento pentecostal uma divisão dos batistas que dizem os batistas renovados e os batistas reformados. Seriam os batistas renovados. Os batistas renovados é aqueles que acreditam no mover do Espírito Santo, ou seja, é o pentecostal enrustido. Ele diz que é batista, mas na verdade os ritos são pentecostais. Eu frequentei algumas igrejas assim. Aqui mesmo na Bahia tem uma igreja não muito longe daqui, uma igreja grande, chamada Igreja Batista Lírio dos Vales, que tem esse nome de batista, mas que na verdade é pentecostal. Se você for nos cultos, meu filho, o povo grita, pula, roda, mas eles se dizem batista. Aí diz, não, é porque a gente é um batista renovado. Então, esses são as anomalias que têm invadido o Evangelho. E é impossível você ser um cristão, ter o Espírito Santo, se deparar com essas coisas e não ter esse sentimento de Paulo aqui, ó. Ele se revoltava. Se você não tem uma revolta santa em relação a essas coisas, me perdoe, você ainda não entendeu a malignidade delas. É como uma pessoa que olha para o vírus do Covid e diz: ah, mas é uma gripezinha. É uma gripezinha, é? O Covid é uma gripezinha que matou 100 mil brasileiros. Isso é uma gripezinha. E ele não matou 100 mil brasileiros em um ano, não. Ele matou 100 mil brasileiros em 4 meses. Então, imagine, você diminuir o perigo desse Covid, já é uma coisa assombrosa. Imagine você diminuir o perigo de uma heresia. Você não entendeu o que a heresia pode fazer com a alma do ser humano. Então existem muitos cristãos que são em cima do muro. Eles
até acreditam no verdadeiro evangelho, mas eles não estão dispostos a defendê-los. Eles são aquele pessoal que bota pano quente. Não, eu sei, pastor, que o senhor pregou aí é verdade, mas o outro pessoal também é do bem. Como assim? Você está me dizendo que os estoicos e os epicureus também estão pregando a verdade? Não. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. De que lado você está? Você está do lado de Deus? Então você tem que buscar primeiro saber o que é que Deus exige de você. Todos os que são homens aqui tiveram que passar, no ano que faz 18 anos, a gente tem que ir no quartel e tem que se apresentar para o alistamento militar obrigatório, não é assim? E tem muita gente que quer ir, que não quer ficar lá, porque às vezes quer fazer faculdade, ou tem um trabalho em vista, e outros não, outros muitas vezes querem ficar na carreira militar, sempre sonharam em ter carreira militar, sempre sonharam, veem muitas vezes como uma forma de ajudar a sustentar a sua família, mas não é todo mundo que fica, irmão. Lá eles vão fazer testes físicos, e se você tiver limitações físicas, eles não vão deixar você ficar. Por exemplo, se você for muito magrinho, ou se você for obeso, eles não vão deixar você ficar. Se você tiver problema respiratório, se você usar um óculos com um grau muito alto, eles vão lhe reprovar no exame de saúde. Aí você só vai lá para jurar o nome da bandeira e depois você recebe lá a carteira de reservista. É assim que acontece. Não é todo mundo que quer que fica. Então o Evangelho, irmãos, tem que deixar bem claro. Ele é um convite para todo mundo. Mas existem exigências para você se tornar um evangélico. O Evangelho é um convite de Cristo, é o convite da graça. Mas o próprio Paulo, ele vai dizer: eu prego o Evangelho de Cristo crucificado, que é escândalo para uns e é loucura para outros, mas para nós é o poder de Deus. Esse Evangelho foi esquecido. É como eu vi uma pregação desses pastores modernos aí: porque o sangue de Jesus me salvou. Meu filho, você sabe o que significou Deus ter sido feito carne para morrer em seu lugar? Então cuidado quando você abrir a boca para dizer que Jesus morreu por você. Se você vive uma vida ímpia e tem dito isso abertamente, você não sabe a ofensa que você está fazendo a Deus. E naquele grande dia você vai saber. Senhor, Senhor! Senhor, Senhor? Por que você está com essa intimidade comigo? Nunca lhe conheci. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Mateus 7. Você nunca leu? Devia ler e reler várias vezes. Então aqui no versículo 18 de Atos 17, Paulo encontra esses filósofos epicureus e estoicos que contendiam com ele. Porque Paulo pregava o que, irmãos? Cristo. Eu vou só mostrar para vocês aqui como é que Paulo pregava. Acompanhe comigo rapidamente, 1 de Coríntios. Deixe marcado aí Atos, a gente já vai voltar. O título da nossa mensagem de hoje, mais uma vez, para ficar isso ressoando na sua mente: pregando o Evangelho para aqueles que nunca ouviram. Talvez seja você o que nunca ouviu o Evangelho com o coração, e quem sabe que por milagre de Deus você o ouça nessa manhã. Olha que coisa. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Você vai pregar o Evangelho? Amém? Alguém disposto a pregar o Evangelho? Eu quero dizer que você vai pregar uma loucura. Vai pregar o Evangelho. Alguém aqui crê no Evangelho? Então você é louco. Você aceita ser louco? Você é louco. Certamente a palavra da cruz é loucura. Versículo 18 de 1 de Coríntios 1. Palavra da cruz, o Evangelho é loucura. Toda vez que a gente ouve palavra da cruz é sinônimo para Evangelho. Assim como a gente ouve assim, a glória de Deus e Deus são sinônimos. Onde a glória de Deus está, e onde Deus está, sua glória está também. Então na Bíblia você vai encontrar muitas palavras que
significam a mesma coisa. O judeu, ele tem uma maneira de se comunicar, aonde quando ele quer chamar a atenção para algum fato ou para alguma coisa, ele repete usando palavras diferentes. Você vai ver isso muitas vezes na Bíblia. Então, a palavra da cruz, Paulo está dizendo, o Evangelho, certamente o Evangelho é loucura para os que se perdem. Para quem? É loucura. Eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar essa ideia de porque Cristo morreu na cruz, agora eu tenho que estar crucificado com Ele. Essa ideia de que não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Não, eu quero ser o dono da minha vida e quero acreditar também no Evangelho. É impossível. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Olha que coisa. É poder de Deus. É Deus operando poderosamente nas nossas vidas e através dela. Isso é o Evangelho, quando é crido e aceito. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei. Aniquilar, deixa de existir a inteligência dos instruídos. Pessoal, vem com as suas filosofias, como foi. Eu estou lendo esse texto porque é exatamente o que nós estamos vendo em Atos 17. Quando o pessoal começou a ver que existiam pessoas que estavam dando ouvido a Paulo, eles quiseram logo contender com Paulo, com receio de perder os seus adeptos. E eles começaram a contender, os epicureus e os estoicos. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Quem pode ser sábio diante de Deus? Onde está o escriba? O sábio aqui representa o grego, o escriba representa aquele que escreve a lei, que supostamente diz que crê nela. Quantas vezes Jesus falou dos fariseus? Muitos escribas eram fariseus. Onde está o inquiridor deste século? Olha os três inimigos de Cristo aqui. O sábio fala da sabedoria secular, mundana. O escriba fala da sabedoria religiosa desprovida do Espírito Santo. E o inquiridor deste século, quem é? Quem é o acusador? O diabo. O próprio nome diabo vem da palavra diabolos, que significa acusador. Três pessoas que agem em oposição quando alguém de nós aqui se levanta para pregar o Evangelho em qualquer lugar. Você pode se levantar para pregar o Evangelho para uma pessoa, mas pode ter certeza que vão ter três pessoas ali: o diabo, alguém tentando agir na mente daquele ouvinte, querendo mostrar a sabedoria do mundo, e outras pessoas querendo trazer um legalismo para ele. Tudo lá junto, quando você se levanta para pregar o Evangelho. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Deus não fez isso? Cadê o Messias? Cadê o Messias? É o carpinteiro de Nazaré, que é o Messias. Mas o Messias tinha que ser um rei. Ele não ia dominar Jerusalém, ele não ia botar os romanos para correr. Não, Deus nunca disse isso. Vocês interpretaram de maneira errada as profecias de Deus. Não tornou Deus louco a sabedoria do mundo. Os sábios vindo do Oriente, eles vão buscar o rei. E onde é que eles foram? No pior lugar que eles podiam ir, o palácio de Herodes. E o rei estava nascendo aonde? Numa estribaria. Porque não tinha lugar para ele nem numa estalagem. Imagine, o rei dos reis estava nascendo numa estribaria. E ainda tem gente que reclama. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem. Eu quero acreditar que são vocês, amém? Eu posso acreditar nisso? Posso? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por isso que quando o pessoal me chama de louco, eu vejo como elogio.
Normalmente o pessoal me chama de louco. Rapaz, esse pastor é louco. Juninho, meu filho, não siga esse homem em nome de Jesus. Você está nessa igreja aqui, saia. Esse homem é doido. Eu não acredito uma pessoa tão sensata, um casal tão sensato, nesse tipo de igreja. Se você estivesse na igreja católica, até entendia. Se você estivesse numa igreja batista reformada, assim, chique, da Pituba, eu até entendia. Mas nessa igreja maluca da boca do rio, Deus me livre. Ai, Deus me livre. Deus, Ele usa pessoas para pregar de maneira louca. Porque tanto os judeus pedem sinais. O que os judeus querem? Sinais. Não é assim que os pentecostais agem. Tem que ter poder. Tem que ter revelação. Cai todo mundo. Eu vejo assim. Como os gregos buscam sabedoria. Vem cá, meu filho. Alguém vai pregar. Eu quero saber quantos livros você escreveu. Eu quero saber se você tem mestrado, doutorado aonde. Qual é a convenção que você está afiliada. A igreja que você... A primeira coisa quando você diz que é evangélico é... Qual é a denominação que você faz parte? Você é evangelista? Não, eu faço parte de uma comunidade cristã. Que coisa solta. Porque se você diz, eu sou batista, aí a pessoa entende. Sou cristiano, a pessoa entende. Sou congressionalista, você entende. Porque está no Congresso Nacional. Não, é porque é uma denominação. Igreja congregacional, aí a pessoa entende. Eu sou assembleano do Perrúncio. Por que seu pé está gangrenando? Mas quando você diz, eu faço parte de uma comunidade cristã, e o pessoal fica, rapaz, você acredita em quê mesmo? Com Paulo era a mesma coisa. Paulo, você não é judeu, e por que você está pregando contra o judaísmo? Paulo diz, mas eu não estou pregando contra o judaísmo. Eu estou pregando a favor do rei dos judeus, que é o rei do mundo inteiro. Mas os seus não receberam. Por isso aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós, eu quero pensar que são vocês, amém? Eu acho que eu estou sendo muito esperançoso nessa manhã, né? Mas faz parte do cristianismo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Você prega Ele crucificado? Ou você prega esse Cristo triunfalista que hoje em dia os evangélicos falam por aí? Ah, o meu Cristo não vai deixar eu perder nada. Todo processo na justiça eu vou ganhar. Toda pessoa que se levantar contra mim, Deus vai derrotar. É mesmo? Quem te disse isso? Pois é, Nero se levantou contra Paulo e Pedro, dois crentes de verdade, e matou os dois. E aí? Não, varão, aí não é meu cristianismo, não. Meu cristianismo é outro. Meu cristianismo é aquele que eu creio, e aí as coisas acontecem como eu creio. Então você não é cristão. Então você tem que escolher, ou você é estoico ou você é epicureu. É bom você entrar numa escola de filosofia e ver qual tipo de filosofia você se identifica, porque com certeza o cristianismo não é para você. Não é por acaso que a cruz é o maior símbolo do cristianismo, porque nós pregamos a Cristo crucificado. E nós vimos ontem porque Ele foi crucificado. Isaías 53 diz, Ele foi traspassado pela nossa iniquidade, Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre Ele. Então quando você diz Cristo crucificado, é a intensidade do sofrimento de Cristo por conta da nossa maldade e rejeição a Deus e a tudo que vem de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, e até hoje a mesma coisa. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então se você pega um religioso e prega o evangelho, você pegar um evangélico dessas denominações e pregar o verdadeiro evangelho para ele, ele vai dizer que você é o quê? Escândalo!
Vem cá, você está dizendo que Jesus manda a gente para o inferno, mas Jesus é bom. E quem você acha que manda o povo para o inferno? É lógico que é o diabo. O diabo mesmo não quer ir para o inferno, ele vai ser lançado lá. Não, meu evangelho é assim não. Porque Deus ama o pecado. Porque Deus ama o pecador e odeia o pecado. É mesmo? Alguém já viu o pecado solto por aí? Ô, Vareda, saia, Vareda. Oi. Rapaz, você já viu algum pecado solto por aí? Onde é que vive o pecado? No pecador, meu filho. Não está em nenhum lugar da Bíblia que Deus ama o pecado, ama o pecador e odeia o pecado. Não, Deus odeia o pecador e o pecado. Quem é que Deus ama? O pecador arrependido, o contrito de coração. Esse Deus jamais vai abandonar. Mas o pecador obstinado, Deus não ama esse pecador obstinado. Meu filho, você desliga o ventilador que as senhoras ali estão com um pouquinho de frio. Dona Maria mesmo ali está praticamente congelando no Polo Norte. Olha o país. O pastor tem que cuidar das ovelhas. A ovelha está com frio, o pastor fala. Está vendo aí, ó? O pastor tem que ser assim. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Então os judeus, os legalistas, quando José abre a boca e prega lá com a caixinha de som dele, os judeus ficam malucos, os legalistas ficam doidos. E quando você apresenta isso a um gentio, a uma pessoa que nunca teve acesso à Bíblia, isso é um gentio, é uma pessoa que nunca conheceu o Antigo Testamento. Quando você prega o Evangelho para o gentio, isso é loucura. Eu entendo o Espiritismo. Você morre e renasce. E se você fez alguma coisa de ruim na vida passada, você paga agora. Meu filho, a doutrina do Espiritismo, ela é engraçada. Porque, vem cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos imaginar que meu irmão aqui, Dori Edson, ele fez uma coisa muito feia na vida passada. E aí ele está pagando isso na vida presente. Então a pior coisa que eu posso fazer é o quê? É ajudar ele. Porque se eu ajudo ele, eu estou impedindo ele de pagar aquilo que ele fez na vida passada. Você já percebeu? Isso é lógica. Mas na Bahia e no Brasil, os espíritas os espiritistas têm crescido vertiginosamente. Porque é uma religião, se é que a gente pode chamar de religião, que não custa nada. É a religião que eu brinco do videogame. Quando você morrer, você tem outra oportunidade, fica tranquilo. Na próxima vida você volta, quem sabe, numa família melhor, tem uma condição melhor. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa: cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. Tem esse negócio de outra vida, não, morreu, acabou. Ah, mas eu vejo o fantasma. Está parecendo aquele filme, né? Daquele Bruce Willis. Como é o nome daquele filme? Sexto Sentido. Eu vejo pessoas mortas. Meu filho, você pode dizer que vê demônios. Pessoas mortas você não vê, não. Se o demônio pode se travestir de anjo de luz, você acha que ele não pode se disfarçar de uma pessoa morta? O que é mais difícil? Ele se disfarçar de um anjo de luz ou ele se disfarçar de uma pessoa morta? Então quando você disser, mas eu vi uma pessoa andando e você tinha morrido, era morta. Você viu um demônio, meu filho. Pode repreender em nome de Jesus que sai. Se você for crente, se não for, é melhor correr. Liga para José e pede para ele repreender. Por telefone mesmo, ele repreende. E o espírito imundo vai embora. Então assim, mas se você prega isso, as pessoas vão achar que você está sendo o quê? Louco. Você está sendo louco. Quer dizer que existe só um caminho, mas existem 7 bilhões de pessoas com as culturas mais variadas. Por exemplo, irmãos, algum de vocês comeria escorpião? Tem países que escorpião é uma iguaria. Que é um país, que é um prato assim que as pessoas amam comer.
A gente vive num mundo, irmãos, eu não sei se vocês já viram aquele canal National Geographic. A gente vive num mundo onde existem pessoas de costumes totalmente diferentes do nosso. Você vai ver lugares que você chega que o cumprimento não é um aperto de mão, é um beijo no rosto. Na época de Jesus, inclusive, o cumprimento era esse. O ósculo santo era um beijo no rosto. Foi isso que Judas fez. Hoje em dia a gente cumprimenta com o braço de mão. Agora no coronavírus é o cotovelo. E diz que não é nem o cotovelo, diz que é o pé. E aí, irmão? E tem gente, os mais temerosos, cumprimenta de longe. Oi, Barão! Fica aí. É 2 metros de distanciamento. Bata! Daí mesmo. Vai. Então cada pessoa tem o seu costume. E aí você prega um Jesus assim, e a pessoa diz, não, mas aí você está ficando louco. Está dizendo que uma pessoa de um povo que eu nem conheço, está ali um judeu, morreu na cruz para me salvar. Para muitas pessoas isso nunca não vai fazer sentido. Percebeu por que a conversão é um milagre? A pessoa só pode se voltar a Cristo pelo milagre da regeneração. Se Cristo não operar, ninguém se converte. É loucura. É porque a gente foi criado num país colonizado pelos jesuítas. Então a gente praticamente já nasceu com a raiz religiosa. Então alguém fala da Bíblia para a gente, fala de Jesus, a gente já está acostumado a ouvir desse assunto. Mas imagine uma pessoa que foi criada na Índia, acostumado com costumes indianos, e você apresenta esse Jesus bíblico aqui, o pessoal vai dizer, você está ficando maluco? Você está dizendo aí que os meus milhões de deuses não existem? Você está dizendo que eu posso comer carne de vaca e não vou para o inferno, mas a vaca é um Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque o Evangelho sempre vai ser loucura. O verdadeiro Evangelho é uma loucura. Mas para os que foram chamados, chamados. Quando Paulo usa essa palavra chamados, automaticamente Paulo está ligando essa palavra a uma corrente que tem 4 elos. Aos predestinados, que são chamados, são justificados e serão glorificados. Há um elo inquebrável. Todo aquele que foi chamado é porque antes ele foi predestinado. Ele então é justificado e glorificado. Está em Romanos. Essa é a linguagem de Paulo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. A ideia de gregos aqui é a ideia de todo mundo que não fazia parte do judaísmo. É como hoje em dia. Hoje em dia, qual é a língua universal? O inglês. Se você chegar na Europa e você falar inglês, você se vira. Se você chegar na China e falar inglês, você se vira. Se você chegar no Japão e falar inglês, você se vira. Se você chegar no Oriente Médio e falar inglês, você se vira. É a linguagem universal naquela época, era o grego. Então, todo que não era judeu se via como grego. O mundo conhecido naquela época era o que a gente conhece hoje de uma parte da África, uma parte da Ásia, uma parte da Europa. Era o mundo conhecido naquela época. Então ele dizia que os judeus buscam uma coisa e quem não é judeu busca outra coisa. Mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus. Mais uma vez, poder de Deus e Deus é a mesma coisa. Cristo é Deus. Deus agindo. É mais sábio do que... é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É isso que Paulo pregava, irmãos. Então aqui, quando nós voltamos agora em Atos 17, 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: amém, graças a Deus. Havendo quem perguntasse:
Que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então toda vez que você pregar o Evangelho, é o que Paulo apresentou aos Coríntios várias vezes. Ele disse isso no capítulo 15. Nós pregamos a Cristo crucificado. E ele diz: eu quero relembrar-vos o Evangelho, Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, e ressuscitando ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Era isso que Paulo pregava, aonde quer que ele chegasse, diante de quem ele estivesse, o Evangelho era o mesmo. Não existia Evangelho para judeus e Evangelho para gentios, o Evangelho era o mesmo. Versículo de número 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era uma espécie de anfiteatro, aonde os oradores iam para apresentar as suas ideias. Era uma espécie de buraco, cercado de plateia, e a pessoa ficava lá embaixo, havia uma espécie de palco, aonde ele pregava e os ouvintes ouviam. Naquela época, não se esqueçam, não tinha microfone, então as pessoas tinham que fazer subterfúgio dessas formas para a propagação da voz. Quem aqui já foi na concha acústica? Você já viu como ela é toda preparada para que de lá de onde a pessoa está, o palco, a voz dela se propague, o palco fica embaixo, a plateia fica em cima, para que o som se propague. Então aqui assim era o Areópago, era um lugar onde as pessoas defendiam as suas teses, as suas ideias. Eles levam Paulo até lá, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então todos eles queriam olhar o cristianismo como uma mera doutrina. É isso que muitos têm feito hoje. Tem havido de 5 anos para cá um crescimento também vertiginoso do movimento reformado, por meio de ministérios como o Ministério Fiel, igrejas reformadas que têm os seus pastores famosos, como o senhor Augusto Nicodemos, como o pastor Heber Campos Júnior, como Hernandes Dias Lopes. São pastores da igreja presbiteriana, se dizem reformados. Um reformado recente é o pastor Paulo Júnior, que até pouco tempo atrás não sabia se era reformado ou se era arminiano, ficava no meio termo, mas depois foi influenciado e agora se diz reformado também. São pessoas que têm agregado consigo um contingente de muitos seguidores. Então, aparentemente, o movimento reformado tem crescido no Brasil. E o que essas pessoas querem? Cristo? Não, elas só querem conhecimento. Eu acompanho muitos desses reformados pelo Facebook, e aí eles mostram o mais novo livro que ele está lendo. Aí tem gente que junta os livros e faz o livro como se fosse um sanduíche que vai comer. Ô meu filho, eu queria que você pegasse esse livro aqui e praticasse. Você consegue? É mais fácil a gente pegar uma biblioteca com 5.000 livros evangélicos do que a gente pegar esse livro aqui e praticar. Esses reformados de hoje não querem nada com a cruz. Nada. É da boca desses reformados que se diga o pastor Augusto Nicodemos. Ele disse que se morasse nos Estados Unidos, que é um lugar onde ele inclusive ensina, ele tem pós-doutorado, eu acho, o doutorado, então ele ensina em várias faculdades. Ele disse que andaria armado. Agora, qual o propósito de um pastor andar armado? Ele vai matar quem? Foi nesse mesmo lugar que um pastor disse que cristão não tem que levar desaforo para casa. Se alguém bater em você, você deve de volta bater de novo. Pastor, o senhor repete isso direto. Sabe por que eu repito? Porque eu tenho certeza que você concorda, na maioria das vezes, intimamente com eles, e não comigo. Se talvez você não concorde aqui, ouvindo a pregação, mas na sua vida natural, quando alguém lhe faz o mal, o que é que você tem vontade? De fazer o mal de volta. E aí você encontra um pastor cheio de título teológico que disse que você pode fazer o mal de volta.
acreditar nele. Esse é o evangelho que a gente vive hoje em dia no nosso país. Esses 40 milhões que se dizem evangélicos, se a gente tiver, meu filho, 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal, é muito. Então, tomando consigo, ele foi até o Areópago, posto que trazes aos ouvidos, versículo 20, coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que é evangelho, curiosidade de saber o que Cristo quer dizer, curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber quais são as doutrinas da graça. Me explique aí o que é a depravação total do homem, me explique o que é a perseverança final dos santos, me explique a doutrina da eleição. Muitas pessoas têm curiosidade de saber determinadas coisas. Me explique aí a doutrina do batismo, porque eu estou em dúvida se eu devo me batizar ou não. Meu filho, então nem se batize. Porque o batismo, ele tem que ser praticamente implorado por quem quer se batizar. Quando ele entende a mensagem do Evangelho, ele diz: em nome de Jesus, me batize. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Convencer uma pessoa a se batizar? Não, meu filho. A pessoa não tem que ser convencida a se batizar, não. Ela tem que ser convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E então ela vai implorar para ser batizada. Mas a gente vive nesse momento onde tem as turmas de catequese, turma de batismo. Pelo amor de Deus, irmão. Quando a igreja se transforma em uma instituição religiosa, Jesus não está mais presente nela. A gente tem um exemplo histórico disso, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 4, século 4, quando Constantino, dominado com certeza pelo maligno, para de perseguir os cristãos e diz que o cristianismo ia ser a religião oficial do Império Romano. Pronto, naquele momento a igreja deixou de ser igreja. E os verdadeiros cristãos começaram a viver como nós, em comunidades locais, porque a igreja oficial já havia se apostatado. É naquele momento que surge o Papa, os cardeais, e se tornar cristão e ter um lugar de destaque na igreja começou a se tornar algo que antes era rejeitado, começou a se tornar algo desejável. Os cardeais eram pessoas normalmente de famílias ricas, influentes, que eram colocados lá porque eles tinham poderes especiais. E agora a gente vê a mesma coisa acontecendo na igreja evangélica. Fulano começou como obreiro, fulano agora é evangelista, fulano apóstolo, fulano agora é bispo, fulano agora é rapaz, fulano agora é apóstolo, fulano agora é pós-apóstolo. Ninguém quer ser servo de Cristo, escravo de Deus. Então, quando você vê essas instituições religiosas sendo formadas, pode ter certeza, aonde o homem fala, Deus não tem voz. Quando Deus fala, o homem se cala. Então a gente tem percebido essas instituições religiosas crescendo, aonde são elas que decidem, segundo seus próprios conhecimentos, aquilo que é certo e o que é errado. E esse livro é levado em consideração não de acordo com o fundamento, mas de acordo com conveniência. Eles escolhem os versículos bíblicos que vão usar, para que as suas vontades e os seus credos sejam propagados. Cristo é anulado na maioria das instituições religiosas que levam o seu nome hoje em dia. É triste dizer isso, irmãos, mas é a verdade. Basta que você tenha um mínimo de discernimento espiritual para enxergar isso. As pessoas só querem saber isso, que é essa nova doutrina.
Muitas pessoas chegam aqui na boca do rio com essa curiosidade: o que é que esse pastor prega? Está me dizendo que ele prega um evangelho aí que é diferente desse oba-oba, que é diferente desse? Deixa eu ouvir o que é que ele prega. Rapaz, o que ele prega faz até sentido, mas eu não quero seguir esse homem não, eu vou para outro lugar. Eu não quero seguir esse evangelho não, eu vou para outro lugar. Porque as pessoas só querem ouvir. É apenas uma mera curiosidade. Não é a graça irresistível operando nelas, mas é apenas uma curiosidade humana. Posto que trazes aos nossos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Ó, eu quero só saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Tudo isso eu falei, irmãos, é uma preparação para a pregação. Como diria o nosso irmão José, isso é introdução. Isso é um ambiente que Paulo encontrou para que ele pregasse o Evangelho. O que nós vamos ver a partir de agora é Paulo pregando o Evangelho para pessoas que nunca ouviram. Mas nunca ouviram com o coração, porque ele já tinha pregado o Evangelho várias vezes, não foi o que diz o texto? Ele pregava na sinagoga, ele pregava na praça, as pessoas, olha o que diz aqui: todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então ele, rapaz, chegou um camarada aí, lá, Saulo de Tarso, né, que chamam ele pelo nome grego dele, que é Paulo. Ele chegou, ele veio aí, ele está pregando, ele diz que é apóstolo tal de Jesus, e ele prega esse Jesus crucificado e ressuscitando. É um negócio meio complicado aí, mas está todo mundo indo para Areópago para ele explicar esse negócio para a gente. Vamos lá! E aí todo mundo, vamos lá ver o que ele vai falar. Esse foi o ambiente que Paulo encontrou. Então Paulo, levantando-se, versículo 22, no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Não é isso, irmão? Qualquer pessoa, principalmente da Bahia, vai ser difícil a gente encontrar. Não é por acaso que a gente nasceu na Bahia. Eu não nasci na Bahia, eu nasci em Pernambuco, mas fui criado na Bahia. Eu fiz nascer lá. Com 3 meses de idade fui para a Bahia. Então, nós fomos criados aqui na Bahia, nesse contexto. De cada 10 baianos, 11 são religiosos. Pastor, por que você está dizendo que 11 são religiosos? Porque provavelmente algum deles tem 2 ou mais religiões. Tem gente que diz que é católico e espírita ao mesmo tempo. Meu Deus, o catolicismo e o espiritismo não são religiões opostas. Não, mas do jeito que eu acredito, tem gente que consegue ser católica, espírita e ainda ir para 2 de fevereiro mandar despacho para Iemanjá. Eu digo: meu filho, você é católico, espírita, ou você é do candomblé? Eu sou o que é do bem. É uma pessoa que não quer pensar, né? Que deixou o cérebro em casa, na geladeira, para não gastar. Então aqui a gente observa, Paulo diz: em tudo vejo vocês acentuadamente religiosos. Meu filho, não podia ter uma descrição mais clara da cidade de Salvador. Olha o nome da nossa cidade: Salvador. Quando alguém nasce em Salvador, como é o nome dele? Soteropolitano. Você sabe qual é a doutrina que estuda Cristo? Soteriologia. É a doutrina do Salvador. Eu acho que eu vou abrir essa janela aqui, tem um negócio aqui. É assim, chove, faz sol. Vamos lá. Graças a Deus. Então, como eu estava dizendo a vocês, nós vivemos em uma cidade cheia de religiosidade. 2 de fevereiro, festa. Iemanjá. 31 de dezembro, um monte de gente vai para o mar pular 7 ondinhas. Essa é a nossa cidade, irmãos. Esse é o nosso estado. Aonde nós temos uma igreja católica extremamente famosa, talvez a igreja católica mais famosa do Brasil, depois lá do que nem igreja é, que na verdade é um lugar de adoração dos católicos, que é a Aparecida. Mas uma das igrejas católicas mais famosas do Brasil é a igreja do Bonfim, que é aqui em Salvador. É um ambiente que a gente vive, muito parecido com o que Paulo encontrou em Atenas.
E Paulo diz, eu vejo vocês como pessoas religiosas, vocês são religiosos, eu sou mesmo, acredito em Deus. A gente chega lá no Alto das Pombas, meu filho, está todo mundo enchendo a cara. De onde a gente entra ali do lado do Campo Santo, até onde fica a igreja, a quantidade de gente, que às vezes não são bares, as pessoas compram a cerveja e bebem na porta de casa. Todo mundo bebendo, ontem foi assim. Pergunta, vem cá, você acredita em Deus, Jesus? Claro! Algumas pessoas sabem que eu sou pastor e dizem, pastor, ore por mim. E a pessoa está lá entornando um caldo. Mas se diz religiosa. Então a gente vive num mundo assim, onde as pessoas acham que religiosidade é simplesmente você ter algum tipo de credo. Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse, senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, o qual estava escrito, ao Deus desconhecido. Olha que coisa, aqueles que dizem que acreditam em tudo, é porque não acreditam em nada. Essa podia ser a definição do movimento evangélico moderno, aonde uma pessoa diz, Deus me usa assim, começa a gritar, e o outro pega lá o seu livro e diz, o meu livro, meu DVD, o meu CD vai te abençoar. Ele acredita em tudo. Aonde vem uma pessoa que prega de um jeito, vem outra pessoa que diz tudo que o outro pregou, e ela consegue acreditar nos dois. Aí você diz, você não percebeu que eles disseram coisas opostas? Não, varão, eu pego o que presta e jogo fora o que não presta. Você não entendeu nada do que Paulo falou. Então aqui, Paulo está dizendo isso, vocês não conhecem a Deus, tanto vocês não conhecem a Deus, que no seu íntimo, vocês declaram isso. Tem um Deus desconhecido. Aí Paulo diz, é esse daí que eu quero falar para vocês. O Deus que você não conhece é o que é o verdadeiro Deus. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Você adorar a Deus sem conhecê-lo salva? Não. Porque Deus exige que você o ame de todo o seu entendimento. Você ama a Deus porque você o conhece. Você jamais pode amar uma pessoa que você não conhece. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, quando Paulo fala isso, ele já fica maluco. Por quê? Porque eles estavam acostumados com deuses locais. A própria mitologia grega vai falar que existia um Deus que dominava os mares, existia um Deus que dominava o ar, e existia um Deus que dominava o que estava embaixo da terra. Eram os três principais deuses da mitologia grega: Zeus, Perseu e Hades. Zeus não, Poseidon, me perdoe. Perseu eu acho que é filho de Poseidon, segundo a mitologia grega. E Hades eram os deuses, e existiam tantos outros deuses, vários outros deuses, Deus da floresta, o Deus da guerra. Se eu não me engano é Hades, o Deus da guerra. E eles adoravam esses deuses. Os romanos vêm e adotam esse mesmo sistema de vários deuses, só que eles dão nomes diferentes. Tem o Deus que cura, né, que seria outro tipo de Deus. Não sei se você já viu a referência ao Deus que cura. É uma serpente. Você já viu nos médicos e naqueles que fazem medicina? O que está no jaleco deles? Uma serpente. É uma referência justamente ao Deus da cura. E o símbolo dele era uma serpente. Agora veja, se eu sou um médico evangélico, eu não uso isso de jeito nenhum. No meu jaleco vai ter uma cruz. Esse é o Deus que cura. E cura aquilo que nenhum médico pode curar. Não, mas é porque eu sou médico, tenho que usar isso aqui. Isso é o que você quiser, meu filho. Eu já vi um monte de jaleco sem nada.
Então Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Ele já começa dizendo: o negócio aqui é mais embaixo, ou mais em cima, se você quiser. O Deus que eu quero apresentar a você é Deus. Não são os seus deuses inventados. Eu estou falando para você de Deus, com D maiúsculo. Não são os seus deuses, com D minúsculo, que domina aqui, ali, acolá. Na verdade não domina nada. Eu quero apresentar a vocês o único e verdadeiro Deus. Ele fez tudo que existe. E quando ele fala tudo que existe, é tudo mesmo. É o mundo visível e o invisível. Tudo que existe. Sendo ele o Senhor do céu e da terra. Quando ele fala do céu, ele não está falando simplesmente do céu atmosférico. Ele está falando das figuras celestiais, da própria habitação dos seres celestiais. Todo demônio foi criado como demônio? Não, foi criado como anjo. Mas porque não guardaram a sua habitação, foram expulsos do céu e vieram então para a terra, até o tempo em que serão lançados no inferno. Essa é a história. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está vendo, pastor? Deus não está na igreja, só se for na sua, porque aqui ele está. Quando ele está dizendo aqui que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, Deus não mora naquele lugar, porque o verdadeiro Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas onde ele se apresenta de maneira especial, na sua igreja, que nada tem a ver com essas quatro paredes, mas tem a ver com as pessoas que estão aqui dentro. Nós poderíamos nos reunir em qualquer lugar, num barco, aqui na praia, e seria a igreja, porque a igreja é a reunião de crentes regenerados, glorificando a Deus da maneira como Deus ensinou a eles que gostaria de ser glorificado. Isso é igreja, e Deus está nesse lugar. Então cuidado quando você perverter. Paulo não está falando que Deus não opera na igreja. Paulo está falando que Deus não habita, como se Deus só aparecesse naquele lugar, porque esse é o entendimento grego. Esse é o templo da deusa tal, então ela só aparece aqui. Se você for ali, ela não vai aparecer ali, ela só aparece nesse lugar que é a casa dela. Paulo diz, não é assim com Deus. E ele diz, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, ele não é servido. O que as pessoas fazem nas culturas pagãs? Elas adoram a Deus por meio de sacrifício. Aqui a gente tem um exemplo. Nós somos, de longe, o estado ou a cidade que mais tem templos de candomblé, ou chama, como é que chama mesmo? Eu não quero ser respeitoso. Terreiro de candomblé. E como é que eles fazem para adorar as suas supostas entidades? Eles pegam charuto, pelo menos é o que eu vejo, né? Charuto, cachaça, algum tipo de comida que parece farinha, pipoca, bota tudo numa tigela e apresentam em determinados lugares que para eles são especiais, como encruzilhada, florestas. É por isso que os lugares que você mais vê esse tipo de adoração é próximo ali ao Cabo. Normalmente são florestas que ainda não foram tocadas, né, desmatadas, e aí eles fazem esse tipo. É comum você ver. Ou então, se ele quiser fazer alguma coisa contra você, ele bota um despacho na porta da igreja. Quer matar o pastor da igreja, bota um despacho aqui. Exu Caveira, mata esse homem! Coitado de Exu Caveira. Ele vai ter que conversar com o meu nome. Ele não é servido por mãos humanas. Então não adianta. Não adianta você fazer os seus sacrifícios
segundo o seu próprio entendimento. O que Deus quer de nós é obediência. E a gente ouve isso tanto no Antigo Testamento, que Deus era adorado por meio de sacrifícios. Parece até que é uma contradição, não é? Todo ano o pessoal ia sacrificar bezerro. Quando nascia um primogênito para resgatar, tinha que ter sacrifício de animal. Aí você diz assim, eu não estou entendendo. É porque todos aqueles sacrifícios apontavam para um sacrifício perfeito, que de maneira perfeita salva seres imperfeitos, aperfeiçoando-os em Cristo. Então aqui Paulo está dizendo, ele não é servido por mãos humanas, mas aquilo que a gente faz com as nossas mãos é somente uma evidência daquilo que Deus fez por nós. Se Deus mudou a minha vida, isso vai ser percebido por meio do que eu faço com a minha vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vive de maneira diferente de uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Isso é claro. Então aqui Paulo está dizendo isso. Ele não é servido por mãos humanas. Não é o que você faz que agrada a ele, mas é a motivação daquilo que você faz. Qual é a sua motivação nessa manhã? Agradar a Deus, porque Deus merece ser louvado, glorificado, adorado. Ou você veio aqui adorar a Deus, bajulando Ele para que Ele venha e faça o que você quer que Ele faça depois. Você já viu o filho quando quer pedir alguma coisa ao pai? Ô meu pai, eu sou o melhor pai do mundo. Eu amo tanto, Senhor. O que é que você quer? Ô meu pai, eu queria ir na casa da minha coleguinha fazer isso. Não pode. Ah, meu pai, você não deixa nada. Hoje em dia eu não era o melhor pai do mundo há 5 segundos. Então tem muita gente que se relaciona com Deus dessa forma. Vai para o culto com o objetivo de receber a minha bênção. Ô meu filho, você já foi abençoado se você é crente, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então Paulo está dizendo isso. É Ele mesmo, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos serve. E a primeira coisa que Deus fez para a gente, Ele nos deu vida. Vocês todos aqui estão vivos por quê? Porque alguns anos atrás, eu creio que o mais velho aqui sou eu, com 41. Então, alguns anos atrás, Deus escolheu dar vida. José nasceu em 94. Então, no ano de 94, Deus disse: esse menino vai nascer. E ele vai ser um servo do Deus Altíssimo. Quando foi que você veio ao mundo? Em 1967 vai nascer Arthur Carlos dos Santos. E ele vai ser um santo de Deus. Eu vou parar por aqui, porque se eu falar para o irmão, ele vai ficar constrangido. Então, a gente foi criado por Deus. Como é que pode a criatura achar que pode de alguma forma manipular o Deus que o criou? Se eu fizer isso, aquilo, se eu fizer a campanha, Deus vai fazer o que eu quero. Se eu orar todo dia, 5 horas da manhã, Deus vai fazer o que eu quero. Se eu orar de cabeça para baixo, Deus vai fazer o que eu quero. Se eu for para a igreja todos os dias, sem faltar nem um dia, Deus vai fazer o que eu quero. Meu filho, não é assim que o negócio funciona. Deus não é servido por nós. A gente tem o privilégio de orar às 5 horas da manhã. Se você conseguir acordar esse horário e orar, meu Deus, que privilégio. Se você conseguir orar, e orar de verdade não é apresentar a lista de compras não a Deus, mas orar de verdade, ter comunhão com Ele. Se você conseguir ler a Bíblia, se você conseguir frequentar a igreja com a frequência que você necessita, se você conseguir fazer isso, é por graça. É graça. É Deus quem fez isso. Ele quem faz todas as coisas. E Paulo vai para mais essencial delas, que é o que? A vida. Por que você existe? Porque Deus quis.
Você só existe porque em algum momento da história Deus gerou você. E Ele gerou você antes de colocar você na barriga da sua mãe. Antes mesmo do seu pai e sua mãe se conhecerem, Deus gerou você. Ele gerou você nele mesmo. Ele escolheu a família que você iria nascer. Quando Ele fala que Ele lhe deu vida, irmãos, existe tanta coisa envolvida nisso. Por que a gente nasceu aqui na América do Sul e não na América do Norte? Porque nós nascemos filhos dos pais que são os nossos pais e não filhos de outros pais. Quando Ele fala que Ele nos deu vida, tudo isso está englobado. Ele nos deu vida. Aí Ele vai falar da segunda coisa mais importante depois da vida, que é o que mantém a vida, que é a respiração. A gente está vendo isso agora no Covid. Quem teve o Covid de maneira mais agressiva, como foi o meu caso, sabe como o oxigênio é importante, meu filho. Uma das piores sensações do mundo é falta de ar. Sabe? Você tem uma sensação que parece que você está se afogando. Quem foi que deu a respiração? Você está respirando agora. Quem foi que deu? Deus. Se Deus dissesse agora, pare o oxigênio, pare de fornecer oxigênio para essas pessoas, agora. Você já viu os astronautas? Eles têm que usar um traje especial. Você já viu os mergulhadores? Eles têm que usar um traje especial. Porque o ser humano precisa desse ambiente atmosférico aqui para respirar. Deus, você respirou milhares de vezes desde que começou o dia e você nem percebeu que cada respiração só aconteceu porque Deus quis. Esse é o tamanho da nossa ingratidão. A gente nem percebe o agir de Deus. Aí fica, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Você já imaginou? Se Deus dissesse, eu vou fazer tudo que você está me pedindo de vez, eu só vou tirar o seu oxigênio. Vai? Isso é para mostrar, irmãos, que a gente dá valor para as coisas erradas. A gente dá valor para um dinheiro. O dinheiro é um pedaço de papel que não vale nada em lugares. Por exemplo, se você levar o real para determinados países, não vale nada. Você vai ter que fazer o câmbio, vai ter que mudar o real para a moeda do país. Se você conseguir fazer isso, se você chegar nos Estados Unidos ou na Europa e tentar comprar qualquer coisa com um maço de dinheiro de real, você não vai conseguir. É como uma pessoa que chega da Venezuela, do Paraguai, aqui no Brasil, com o dinheiro deles, lá do país deles, e tenta comprar alguma coisa aqui, vai conseguir comprar? O brasileiro que é um povo, meu filho, que ama o dinheiro, se ele vê o dólar, ele até aceita. Mas se ele vê moeda na Venezuela, se ele vê o dinheiro chinês, ele vai dizer, meu filho, vá trocar esse seu dinheiro aí em algum lugar, depois você me apareça aqui na frente. E a gente dá valor para dar de papel. A gente dá valor, irmãos. Cadê o celular? Ao número na tela. Hoje em dia, 99% das pessoas acompanham o saldo bancário pelo celular. São os apps. Então você tem um banco. Até o pessoal, o negócio do benefício do governo agora, você nem tira mais o dinheiro, você usa, o dinheiro de acordo com o aplicativo da Caixa. Não é um negócio assim, quem está tendo benefício? Eu ouvi falar. E aí, você está lá e aparece um número. Se o número for bom, você fica feliz. Se o número estiver em vermelho, o número está vermelho. Rapaz, ele pegou. Olha, tá vendo aí? Tem que ser aprovado. É o número. O número que aparece na tela do seu celular diz a quantidade da sua felicidade. Dependendo do número de
fizeres, meu filho, tu vai ter de alegria. Essa é a felicidade. E o oxigênio a gente valoriza? Não. Até as pessoas que saíram, pessoas que foram entubadas. Nos Estados Unidos eu vi um relato de um homem que ficou extremamente assustado quando chegou na sua casa o extrato de quanto foi gasto para que ele sobrevivesse. Foi algo em torno de 5 milhões de reais. Na época, isso há um mês atrás, 1 milhão e poucos de dólares. Ele ficou entubado 40 dias, na UTI, não sei quantos dias. E aí todos os gastos dele chegaram em várias folhas na casa dele. E ao todo se gastou para que ele sobrevivesse 1 milhão e poucos de 100 mil dólares, alguma coisa assim, que daria algo em torno de 5 milhões de reais. Ele não iria pagar nada, porque ele tinha um plano de saúde lá dos Estados Unidos. Aí ele ficou assustado, porque ele viu aquele número, 5 milhões de reais. Uma pessoa que precisou ser entubada, que faltou oxigênio. Uma pessoa que, se você for ver a reportagem, a enfermeira botou o telefone no ouvido dele para que ele pudesse se despedir dos familiares, porque ele iria ser entubado e a chance dele voltar seria muito pequena. E ele se despediu dos seus familiares como se fosse morrer, e ficou alguns dias em coma. Aí de repente ele vê lá 5 milhões de reais. Meu Deus! Isso tudo! Percebeu que a gente não dá valor ao que de fato tem valor? Ah, mas meu filho me dá muito trabalho. Você tem um filho. Deus colocou uma pessoa feita à imagem e semelhança dele no seu ventre. Mãe, Deus deu a você o poder que só era dado a ele, criar uma nova criatura. E tem gente que aborta, e tem gente que joga o filho no lixo depois de nascido, e tem gente que maltrata o filho, e tem gente que amaldiçoa o filho. É porque a gente não entende as coisas, a gente é assim, estúpido. Chegou uma pessoa que se dizia até crente, que fez os cálculos de quanto gastou no filho dela até os 18 anos. Por isso que só teve um filho. Meu Deus. Na Europa, as pessoas estão sendo incentivadas a terem filhos, porque os europeus não querem mais ter filhos. Existem países que estão extremamente preocupados em deixar de existir. Porque as pessoas não querem ter mais filhos, primeiro porque a crescente ascensão do homossexualismo. Para nascer filho tem que ter o quê? Uma família. Uma família é o quê? Homem e mulher. Homem é família? Não. Mulher é família? Também não. Mas no Brasil estão dizendo agora que é. Problema de quem está dizendo, meu filho. Você já viu homem gerar criança? Mulher e mulher gerar criança? Não gera. Crescente ascensão do homossexualismo. E a crescente ascensão da avareza e do egoísmo. Essas pessoas, elas entendem que se tiverem um filho, elas vão perder a sua liberdade, elas vão perder o seu estilo de vida, e elas preferem viver uma vida de luxo, de viagem, disso e daquilo, do que ter um filho. Existem países que pagam para você ter um filho. Já viu isso? A que ponto chegou? Porque a gente não entende que é Deus que dá vida, respiração e tudo mais. A Europa, irmãos, é o que nós chamaríamos de um continente pós-evangelho. O evangelho já passou por lá, mas eles decidiram que não mais querem Deus do evangelho.
De maneira que você chega no continente europeu e você prega o Evangelho e as pessoas vão te tratar do mesmo jeito que trataram Paulo aqui, vão zombar. Ah, eu já ouvi, rapaz, eu conheço toda a doutrina de Lutero. Você quer falar disso para mim? Chega da Alemanha para pregar o Evangelho. Aí o pessoal te mostra lá a igreja que Lutero pregou, as 95 teses. O pessoal te mostra a faculdade que Lutero estudou. O pessoal te mostra as igrejas evangélicas que foram criadas na época de Lutero. E diz, a gente não quer mais isso não, rapaz, a gente evoluiu. Esse é o mundo. Ah, porque evangelizar a África é difícil. Vai evangelizar a Europa para você ver. Vá. Muito mais difícil. Então aqui Paulo está diante desse mundo. E ele deixa de maneira bem clara. Vocês podem até não acreditar, mas é Deus que faz tudo. Inclusive vocês que não creem nele, só estão vivos porque ele quer. De uma só vez fez toda a raça humana. Eu não acredito. Eu vim do macaco. Só se foi você, meu filho. Eu vim de Adão e Eva. De um só ele fez toda a raça humana. Não, mas não tem a tal da Lucy, que foi a primeira homo não sei o que lá que acharam, né? A caveira que acharam desse suposto, né, ancestral da raça humana. Meu filho, se você é filho de Lúcio, o problema é seu. Eu sou filho de Adão e Eva. Ah, mas eu acredito no Big Bang. Problema seu, meu filho. Eu acredito que Deus fez todas as coisas por meio da sua palavra. E se você acha que você é mais inteligente do que eu, porque eu creio dessa forma, um dia, a gente vai ver quem está certo. E esse dia não está muito longe não, viu? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Deus é quem manda no tempo. Eu vou parar aqui, eu vou concluir esse sermão de noite, já são 11 horas. E eu gostaria de parar aqui justamente nesse momento de que Deus é quem manda no tempo. Um dos maiores problemas dos homens, e quando eu falo homens, eu estou incluindo toda a raça humana, evangélicos e não evangélicos. Qual é um dos maiores problemas da gente? É o tempo. Eu disse para vocês na quarta-feira, eu acordei pensando que era o quê? Domingo. E hoje eu acordei pensando que era sábado. Foi um problema. Letícia me acordou, meu filho. Eu tinha já levantado de madrugada, que eu levanto cedo para tomar um remédio. Aí eu voltei para o colchãozinho. Ainda mais esse colchão que vem da automática, meu filho. Você dorme mais. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Salva, eu sei. E aí você estava lá e daqui a pouco Maria levantou, não me falou nada. E aí Letícia vem, e normalmente quem acorda Letícia sou eu, dia de domingo. Letícia disse, meu pai, é a igreja. Era mais ou menos perto de 8 horas já. E eu disse, minha filha, hoje é sábado. Já virando para dormir. Ela disse, não, meu pai, é domingo. Aí eu peguei o relógio, quando eu vi negócio de Sun, eu disse, ih, rapaz, é Sun. E o relógio é em inglês, é Sunday. Aí eu, sim, rapaz, é Sun, vamos logo para trás. Aí me arrumei rápido, não foi, a gente veio, nós vimos. E a gente reclama que a gente não tem tempo. Pois é, começou a semana. Cada dia tem 24 horas. Quanto é 24 vezes 7? Quem tem celular, e faça aí para mim que dia. Pois é, a quantidade de horas que você vai ter essa semana. Aí eu quero te perguntar, dessa quantidade de horas enorme, quanto você vai dar para Deus? Quanto você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Ah, mas eu não tenho tempo. Não tenho? 100 e quantos? 168 horas, né? Pois é, você tem 168 horas. Vamos imaginar que você fosse para todos os cultos. Nós temos 8 cultos por semana. Cada culto dura em média de 1h30 a 2 horas, né? 8 vezes 2, 16.
168 menos 16, 152. Você ainda ia ficar com 152 horas se você fosse para todos os cultos, que provavelmente não vai acontecer com a maioria de vocês. Aí você vai me dizer, pastor, eu durmo em média 6 a 8 horas por dia, né? E aí vamos imaginar 8 vezes 7, vai dar mais ou menos o quê? 56, né? Mais ou menos. Pronto, você vai sobrar ainda mais tantas horas aí para você. E você vai fazer o que com elas? Percebe, gente? Será que de fato a gente foi regenerado? Porque quando a gente é regenerado, quando a mensagem do Evangelho entra na nossa vida, a gente aprende a ver o tempo de outra forma. Deus determinou o tempo. Por exemplo, aqui, quem teve Covid? Eu tive, a irmã Cláudia, o irmão, a irmãzinha teve ali também, esposa, a irmã Josélia, o irmão Fábio, a irmã Cláudia, José, você teve também, não foi minha irmã, Quinho. E a gente aprendeu, meu filho, um negócio chamado isolamento. Roquinho também teve, não foi, Roquinho? É porque é tanta coisa, né, Roquinho? Roquinho teve dengue, chikungunya, zika, o que tiver, o Roquinho está pegando. E Deus deu livramento. Isso tudo é para já se não pegar. Porque a saúde de já é um pouquinho, né? Aí Deus, Roque fica na frente, como o sacerdote está cá. Uma das coisas que a gente aprendeu quando a gente pega o Covid, esse negócio de isolamento. É bom ficar trancado no quarto, meu filho. 24 horas, você não queria descansar? Infeliz. Descansa agora. Oh, me sinto cansado da vida. Pois é, meu filho, descansa. Aqui eu inventou até um alongamento no descanso. Que ele não aguentava mais descansar. Ah, pai, esse dia não passa. É o segundo dia, terceiro, quarto dia de isolamento. Na 10ª semana de isolamento, você já está lá. Agora imagine essas pessoas que estão 3 meses trancadas dentro de casa. Estou falando do meu pai ontem, fez aniversário. Ele tinha 4 meses sem sair do apartamento. Nem no play ele ia. Que minha mãe não deixa. Benzinho, você não vai trazer esse convite para aqui não, meu Benzinho. E se eu mostrar para você a foto dele andando no play, você vai acabar de rir. Porque ele desceu para o play de luva, de máscara, protetor facial, pantufa. E com aquela roupa, como é o nome? Aquele avental de... Qual é o nome daquele avental? Avental de cirúrgico, né? Todo amarrado, o bichinho parecia um cachorrinho quando solta, não sabe para onde ia. E isso no play, viu? No prédio. Mas não estava cansado? A vida não. Que canseira! Canseira é nada, meu filho. É você que usa mal o seu tempo. É você que procura desculpa para tudo. Deus organizou os tempos de maneira que você tem tempo sim para buscar Deus, para evangelizar, para estudar, para fazer tudo para a glória dele. Se você não faz é porque você não quer, não é porque você não tem tempo. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Pare de dizer desculpa. Você já viu gente dizendo assim, eu estou sem tempo para trabalhar. Olha, num país onde o índice de desemprego tem crescido assombrosamente, aparece uma oportunidade de emprego e se pagar bem, meu filho, o camarada trabalha desde madrugada. Mas o trabalho é de meia-noite a meio-dia. Pode deixar comigo, eu mato no peito. Porque você ainda vai receber adicional noturno aí, olha, o salário ainda vai aumentar. Mas você não estava cansado? Varão, preciso sustentar minha família, varão. Tempo. Já parou para pensar? A gente falou de 3 coisas aqui: vida, respiração, tempo. Você já parou para pensar nessas 3 coisas?
elas são apresentadas no Evangelho. O mundo tenta nos mostrar essas coisas com valores completamente deturpados. É o Evangelho que coloca essas coisas no seu devido lugar. Eu queria que os irmãos preparassem o momento da ceia. Quem é Maria? Maria é a limpadora? Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Você pode até pegar o Covid, mas você dizer que pegou o Covid nessa igreja, você é um mentiroso, sem vergonha. Porque você sobe a escada, meu filho, tem um álcool em gel desse tamanho para você limpar a sua mão. Tá todo mundo de máscara aqui, inclusive eu. A minha está aqui embaixo, aqui, esperando para eu botar ela. Nem precisava, porque eu já tive, não passo e nem pego. Mas não pega mais não, meu irmão. Aí tem gente que diz, pega, mentira, não pega não. Vai ter que haver uma nova mutação desse vírus atual para que eu seja igual a gripe. O Covid tem o mesmo tipo de vírus gripal, como a H1N1, que muda de tempos em tempos, de ano em ano, 2 em 2 anos, dependendo. E aí você tem máscara, você limpa a mão, você só abraça o irmão se quiser, se não quiser você fala, pai fiou, varão! Você faz como a irmã Mirella, guarda o distanciamento social. Para você cumprimentar a irmã Mirella é 2 metros. Ela cumprimenta você daqui. Ela te ama muito. Ela faz assim, eu te amo, irmão. Sinta seu abraçado. Então respeite a irmã. Então, a pessoa para dizer que pegou um Covid aqui na igreja, ela tem que ter uma cara de pau sem tamanho e tem que ter muito, mas muito espírito mentiroso. Porque tudo que você imaginar de regra sanitária a gente obedece aqui. E fora que a gente está num lugar que lava completamente. E tudo que você imaginar, aqui tem vento, ou seja, se o vírus entrar, ele vai, pá, bate naquela parede, porque ele passa por aquelas micro, né? Corrente de vento, me esqueci como é que é o nome. Eu ouço isso todo dia em casa da minha esposa, morre de medo desse vírus. Tem as micropartículas que vai, opa, bate lá, não fica. Ela não fica flutuando no lugar que tem vento. Então você pode dizer que você pegou o coronavírus, mas foi em qualquer lugar, menos aqui. Mas tem gente que diz, eu não vou na igreja para não pegar o Covid. Essas pessoas já pegaram um vírus muito pior, que é o da incredulidade. E para esse ainda não inventaram vacina. Só existe o caminho do arrependimento, que não é uma vacina, mas é um remédio diário. Diferente da vacina que você toma de uma vez só. O arrependimento é algo que você tem que tomar todo dia. Você já tomou sua porção hoje? Tome. E quando você achar que já tomou, tome mais um pouquinho, só para garantir. E já dizia um homem que viveu uma vida muito mais santa do que a nossa: eu preciso me arrepender do meu arrependimento. Mas você está vendo esses irmãos, eles estão de luva, viu? E foram e higienizaram até a luva, viu? Então cuidado. Se você chegar e dizer algum dia que você pegou aqui, para você vai ter um problema muito forte com Deus. Obrigado, irmão. E o mais importante desse momento é entender esse momento. Tudo que a gente prega aqui, toda a nossa pregação, ela pode ser visualizada nesse momento. O que a gente prega como igreja? O Evangelho. A gente prega o Evangelho. E aí você está olhando aqui para esses 2 elementos. Esses 2 elementos são representações do Evangelho: o corpo de Cristo, a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, a nossa vida. Aqui nesse momento. Mas a grande questão é: você já morreu? É batizado? O seu batismo foi de verdade? Você se arrependeu de todo o coração? Você crê em Cristo de todo o coração, alma, força e entendimento?
Então esse momento é um grande privilégio para você, onde você tem a oportunidade de mais uma vez declarar aos quatro ventos que você ama a Cristo e o segue. Isso é a ceia. Pelo menos sempre foi visto assim pelos cristãos, como um privilégio de lembrar do momento da sua salvação. A nossa salvação não aconteceu no instante em que nós decidimos andar por Cristo, em Cristo e com Cristo. Mas a nossa salvação aconteceu antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi imolado. E nós lembramos disso, do projeto de Deus, do plano custoso de Deus para salvar o homem transgressor. Isso é a ceia do Senhor. Por isso a Bíblia diz que a ceia do Senhor pode ser uma bênção para alguns, uma maldição para outros. Não quer dizer que a ceia amaldiçoa ou abençoa, mas na verdade ela é uma evidência, é como um termômetro. Você acha que você está com febre, mas às vezes é psicológico. Você bota o termômetro e dá lá que você está lá com 34. Você nem está perto de estar com febre. Mas às vezes você acha que você está normal, você bota o termômetro e está com 39, aí você está com febre. Então a ceia, ela não vai te amaldiçoar ou te abençoar como se ela em si mesma produzisse uma finalidade. Mas a ceia, na verdade, como tantos outros momentos da vida cristã, mas no momento áureo, ela está evidenciando se você de fato é cristão. Uma vez que só participam efetivamente da ceia os batizados, os que de fato declararam a sua fé neste Evangelho. E eles fazem isso porque eles continuam crendo nesse Evangelho. Eles não passaram desse Evangelho para um outro Evangelho como os cristãos da Galácia. A ceia é uma confirmação da nossa declaração de fé no momento da nossa confirmação, quando cremos. E a grande pergunta, irmãos, quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Independentemente da quantidade de vezes que a gente ceia, a pergunta é: a gente tem fé? Você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados? Não responda com os lábios. Você tem a quantidade de horas aí que minhas filhas falaram, para poder mostrar. Se Deus permitir, você vai ter 7 dias nessa semana. Já começaram hoje. Nós estamos às 11 horas do primeiro dia. Você vai poder demonstrar se de fato essa ceia foi uma refeição comum, ou se de fato foi a confirmação de que você é uma pessoa de outro mundo. Essa refeição é para peregrinos e forasteiros, para embaixadores de Cristo, que em Cristo foram regenerados, que em Cristo foram feitos nova criatura e que agora estão caminhando, remindo os tempos, desejosos de estar no reino que eles fazem parte, que é o reino dos céus. Isso é a ceia. É assim que a gente ceia. Não desejosos em tentar salvar a nossa vida, mas sedentos por entregar a nossa vida por amor a Cristo e ao Evangelho. É assim que a gente ceia. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Pai, nesse momento, Deus, diante daquilo que ouvimos, diante do mover do Teu Santo Espírito no nosso meio, ficamos constrangidos, Senhor, pela vida que levamos. O Senhor sofreu tanto, Senhor. O Senhor sofreu tanto.
e nós, por qualquer coisa, murmuramos. Livra-nos, Senhor, dessa maldição que se chama murmuração. Ó Deus, e ajuda-nos nessa manhã a aprender a viver contente. Ó Deus, não o contentamento que esse mundo nos propõe, um contentamento momentâneo e circunstancial, mas dai-nos do teu contentamento santo, transcendente, eterno. Ajuda-nos, Senhor, a aprender como opera o teu amor em nós, como a graça que nos concede fé, também nos concede o privilégio de sofrer por amor a ti.